Localizado no centro da capital acreana, o Palácio Rio Branco é a mais viva e simbólica obra sobre a história do povo do Acre. Sede do governo do estado, o palácio foi projetado pelo arquiteto alemão Alberto Masler, inspirado em edificações gregas do período neoclássico. Muito bem, a construção do Palácio Rio Branco é importante a gente conhecer, primeiro, o aspecto histórico pelo qual ele estava sendo projetado, ele estava sendo arquitetado. Então nós estávamos vivendo num período da política chamada da política do café com leite, e nós estávamos vivendo os últimos momentos dessa política do café com leite. O presidente da República era o Washington Luiz, que havia nomeado para ser governador do estado do Acre o governador Hugo Carneiro, considerando que esse espaço histórico, o estado do Acre ainda era território. O palácio ele é um marco na cidade, ele é um marco do centro da cidade, ele constitui uma referência para o restante de toda a cidade. Geralmente, no planejamento das cidades, é sempre observado o ponto mais alto, e isso é uma cultura dominante, né? Identifica o ponto mais alto, e nesse ponto mais alto quem aparece? Né? Aparece a igreja. E aqui nós temos a catedral localizada exatamente nesse ponto mais alto do centro da cidade. Logo abaixo, a igreja, nós temos o palácio. E aí na sequência, né, vem o judiciário e o legislativo. Então todos eles concentrados nesse ponto mais alto, que é a expressão do poder, né? O poder estabelecido, o poder no ponto mais alto, o poder que controla o restante de toda a cidade, né? Isso aí é que norteou então toda a implantação de Rio Branco. É importante também ressaltar que vai ser a partir do palácio que vai se criar outros estímulos a outros governadores para transformar as outras construções públicas que até então eram feitas em madeira, transformar essas construções em construções projetadas em alvenaria. O Palácio Rio Branco ele representa muito, né? Porque ele é realmente um setor onde o turista vem para fazer as visitas e eu visitar o palácio, ele vem, passa nas bancas, passa aqui no municipal. Então é muito importante a manutenção do Palácio Rio Branco em atividade. Essas 4 colunas projetadas na parte de frente do palácio, elas foram criadas no estilo jônico. Dentro do conhecimento grego, a Acrópole, por exemplo, há colunas em estilos jônicos que representam esse equilíbrio entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. E a partir de 1929 é construída toda a ideia de palácio, né? Em 1930 ele é inaugurado, né? Mesmo sem estar totalmente concluído, e aí só é concluído toda a estrutura, tanto a parte de baixo e em cima, no governo do senador Guilherme Santos, em 1945.
A ideia inicial era que o palácio fosse tanto sede governamental quanto moradia dos governadores, e assim foi até a década de 70, né? Então esse período aí a gente tem de transição. E quando deixa de ser moradia, o palácio acaba ficando um pouco abandonado, o fluxo de pessoas diminui bastante, e aí há a necessidade de reforma em 1999 até 2002. Então a gente passa por uma reforma grandiosa, há uma pesquisa aí na questão de estrutura para que não se perca a identidade do local. Então, nós trabalhamos na restauração do palácio. Eu acho que é importante a gente resgatar, né, um pouco da história dele, que década de 80 e 90, me referindo ao período mais recente, né, década de 80 e 90 ele ficou praticamente abandonado. Tanto que o governador que antecedeu ao Jorge Viana, ele não tinha um espaço próprio para despachar. E o palácio aqui estava totalmente abandonado. Abandonado assim, ao ponto de estar crescendo vegetação em cima do carpete, dentro do palácio. As goteiras dominavam, a fachada estava toda descaracterizada por conta de uma série de aparelhos de ar-condicionado e outras improvisações que haviam. Então a fachada estava muito deteriorada, muito feia. Os elementos decorativos também, alguns deles haviam caído. Então o prédio estava em situações de ruína mesmo. E aí houve toda essa mobilização, então, a partir de 99, para fazer a restauração. O prédio, com mais de 9 décadas de existência, abriga hoje um moderno museu que conta minuciosamente fatos relevantes da história do Acre. Ele tem um gabinete para o governador, para despacho em situações especiais, né? Tem também espaço voltado para o cerimonial. Ele tem todo o mobiliário desenhado especificamente para ele. Já a parte inferior, né, ele foi mais o aspecto do museu que foi trabalhado. Então foram concebidos um primeiro espaço, né, destinado à história do palácio, tem um outro aos povos originários, tem um outro espaço dedicado aos imigrantes que colonizaram aqui o estado do Acre, um outro espaço destinado ainda às lutas recentes em defesa da floresta e da Amazônia, e ainda um espaço destinado à história do Acre. Muito mais que uma obra de cunho histórico-cultural, o Palácio Rio Branco, desde sua construção, tem se tornado ponto de referência para os acreanos, seja para manifestações, expressões culturais e protestos, ou ponto turístico e de lazer na capital do Acre. E o que mais sabemos? Sabemos que este é o Palácio Rio Branco, o nosso patrimônio.